pessoal, bem-vindos a mais um episódio do AlobaCast, o podcast que vai te inspirar através do poker, mas para muito além das mesas. Eu sou Yasmin Kochinski, ex-jogadora profissional, mas nunca deixei de ser recreativa, e CEO da Aloba Content, uma agência especializada em conteúdos de poker há mais de 7 anos. E eu sou a Jéssica, jornalista apaixonada por marketing, sócia da Yasmin na Aloba Content e testemunha do poder que o poker tem em transformar vidas. Nascido pela nossa paixão pelo poker, pelo nosso amor, pela pessoa por trás de cada city, o AlobaCast é um mergulho na vida de profissionais que estabeleceram suas carreiras através do poker. O que existe nas profundezas de cada um deles, o que eles têm em comum? O objetivo da nossa primeira temporada aqui no AlobaCast é fazer esse mergulho e descobrir histórias emocionantes, como já foi desde o primeiro episódio. E hoje, para ajudar a gente nessa missão, temos aqui o Antony Barranqueiro. Antony Barranqueiros, eu acho que eu diria netinho da vovó. Vovó poker player daquelas. E assim, o Antony tem um... Eu vou ter que colar aqui agora, tá? Porque assim, a nossa pesquisa levantou páginas, né, de informações. Ele já foi Latin Triple Crown, certo? Ele nunca jogou para um time. Até porque começou muito cedo, né? Já foi convidado, mas não era maior de idade ainda. Ele já eliminou o Negreano 2 vezes. Mano, peraí, eu vou ter que parar aqui. Como assim você eliminou o Negreano 2 vezes? Peraí, só um pouquinho. Tecla SAP, pra quem tá assistindo e ouvindo a gente não entende de poker, não sabe quem é o Negreano, explica pra eles, por favor, naquela câmera ali, Antony. Quem que é o Negreano? E, aliás, seja muito bem-vindo ao AlobaCast. É uma honra ter você por aqui. Obrigado, a honra é minha. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E Daniel Negreanu foi um grande jogador de pôquer, ainda é a grande lenda do pôquer canadense. Ele ficou durante muitos anos como o maior ganhador de torneios ao vivo de todos os tempos. E eu tive a honra e o prazer de jogar contra ele e eliminar ele em 2 situações dos jogos mistos. O tão conhecido Deuce to Seven, recomendo para todo mundo querer aprender essa modalidade que mais cresce no mundo todo. E ela é incrível de fato e eu tive o prazer de jogar e derrubar ele 2 vezes durante essa modalidade de poker. Como foi essa experiência? Assim, eu não me intimido com quem eu tô jogando na mesa. Pra mim é mais uma pessoa que tá me impedindo de chegar ao tão sonhado título do torneio que eu tô jogando. Então, na hora eu vou tomar as melhores decisões e depois que sai do torneio, que tira aquela pressão toda de estar jogando um torneio grande e querer o título e tudo mais, eu falar, pô, derrubei o Negreanu, legal, né? Mas na hora eu só tô lá querendo mais fichas, querendo tomar as melhores decisões e buscar o título. E como que o poker chegou na sua vida? A Yasmin já deu um spoiler aqui. Não, vamos tentar uma pausa antes, não tem como. Jéssica, se eu ouvir ele falando, eu não me intimido e essas pessoas são somente obstáculos para chegar ao meu objetivo. Como assim? Da onde vem essa autoconfiança, essa certeza, essa autonomia diante de qualquer desafio? Eu não diria que é uma autoconfiança, mas um estilo de vida que eu tomei pra mim. Eu desde pequeno sou muito competitivo e eu só me interesso em ganhar, em ganhar, em ganhar. Então, no poker não é diferente. Eu fico querendo aquele primeiro lugar. É até estranho, porque as pessoas que jogam profissionalmente e tudo mais, eles buscam qual que é o maior EV a longo prazo e como ganhar mais dinheiro. Eu desvirtuo um pouco em querer sempre o primeiro lugar. Eu sempre busco o topo mais alto do pódio, porque é isso que me move e o dinheiro acabou sendo a consequência dessa minha vontade de querer sempre passar por esses obstáculos e chegar no lugar mais alto. Você trouxe um ponto muito importante, né? Existe aí uma questão de falar muito sobre o EV, né? Inclusive, temos algumas pessoas relevantes do mundo do poker que falam que o poker ele é similar a um investimento, né? Então, você sabe qual é o seu EV, você sabe qual é o seu EV, aliás, num determinado ABI, que seria a média de inscrições que você joga. E ele nada mais é do que você pilotando essa possibilidade de atingir, né? De realizar essa equidade, esse edge que você tem ali no poker. Você traz um ponto muito importante que é que para você meio que o EV não importa. Para você a questão é o topo, né? É o primeiro lugar. Então, você assumiu isso para sua carreira e ponto? Ou você analisou alguma questão para chegar nessa conclusão? Assim, eu sempre fui extremamente competitivo, então eu não consigo tirar isso, tá enraizado de mim. Só que como profissional de poker eu preciso me importar com o EV em certas situações do torneio. Então, por exemplo, a gente tá lá perto da
bolha do ITM, eu vou focar em ganhar o dinheiro porque eu preciso ter lucratividade na minha profissão. Agora, eu estou numa situação de uma mesa final, onde a jogada mais arriscada ela precisa ser feita para me dar mais chance de ganhar o torneio, ou segurar por uma questão de ICM para ganhar os pay jumps, eu vou sempre buscar a jogada mais arriscada para ganhar o torneio. Esse é o meu diferencial. Eu vou focar na minha lucratividade, só que em situações que eu tenho opção de segurar o jogo para subir meu pay jump e aumentar minha lucratividade, ou querer ir para a jogada mais arriscada e ganhar o torneio, eu vou sempre para a jogada mais arriscada e ganhar o torneio. Excelente. Eu vou ter que entrar no momento tecla SAP, porque o nosso objetivo é que pessoas que não entendem do poker consigam compreender o nosso podcast. Então, eu vou ter que explicar para eles o que é uma bolha de FT. Basicamente, aliás, você falou bolha do ITM primeiro, Isso. né? A bolha do ITM é o momento onde falta um jogador para que todos os outros premiem. Então, esse é um momento muito importante do jogo. É um momento que muitas pessoas ficam pressionadas, né? Porque elas querem conquistar um prêmio. Então, é um momento muito importante onde, geralmente, jogadores mais habilidosos conseguem tirar algum tipo de vantagem. Quando a gente fala em edge, significa a vantagem que ele tem em cima dos outros jogadores, né? Ele sabe que ele é um jogador experiente, ele é profissional, e a maioria das pessoas que estão jogando não são tão experientes e muito menos profissionais, então ele tem uma vantagem em cima dessas pessoas. E quando ele fala sobre FT, é a famosa final table que a gente ouviu muitas vezes aqui, que é, na verdade, a mesa final. É a última mesa, é o momento que faltam só 9 ou 8 ou 7 ou 6 jogadores, onde tá quase acabando o torneio e teremos um campeão. Eu só fiz essa inserção porque realmente o nosso objetivo é que as pessoas que não são do poker consigam entender nesse episódio. Então a tecla SAP vai sempre acontecer por aqui. Pode continuar. Foi incrível esse ponto que você trouxe, porque realmente é uma visão bem diferente. E você é um jogador bem diferente, né? Você já traz essa questão de ser diferenciado e por isso talvez você se destaca tanto, né, nesse mar de jogadores que existem. E acho que a gente pode continuar com você contando pra gente um pouco dessa questão aí de como o poker surgiu na sua vida. A gente já sabe que foi desde bem cedo, né? Então conta pra gente, fica à vontade, se joga, se esparrama. Foi ainda mais cedo do que parece. Eu aprendi o poker com 7 anos de idade. Meu Deus! Em família e tudo mais, e desde então eu não parei mais de jogar, eu realmente fiquei apaixonado pelo jogo, eu sempre fui de jogar inúmeros jogos, vindo um jogo que se chama Yu-Gi-Oh!, que é um jogo de carta, entre Magic the Gathering, Pokémon também, então foi uma migração assim para todos esses jogos pro poker. E eu comecei no poker não querendo ser profissional, mas eu quis melhorar como jogador, eu quis me tornar um jogador melhor a cada etapa, eu estudava cada vez mais, e por conta disso eu acabei tendo resultados um pouco rápidos, digamos assim, quando eu nem poderia estar jogando. E foi um certo divisor, por conta disso eu não pude jogar em times, que era uma vontade que eu tinha também, eu adorava a Caritim na época, era fãzaço do trabalho deles. E eu tinha esse sonho, só que acabou que não pude por causa da idade, mas acabei trilhando meu caminho aí por conta própria e graças a Deus está indo bem. Você foi convidado para participar do Acaritim com 17 anos, é isso? Quase e aí eu tive quando que podia, abrir né? o jogo. Você teve que revelar que você era menor de idade. E, pô, realizei e não realizei o sonho, né? Que o sonho era sempre poder jogar por eles, mas infelizmente eu ainda não estava apto legalmente, né? Que é um assunto interessante, né? Porque o poker, querendo ou não, é um esporte da mente e eu não vejo motivo porque um menor de idade não poderia jogar se os pais fossem responsáveis por eventuais ganhos dele. E isso é uma pauta que eu vou levantar muito ainda ao longo dos anos, porque eu quero dar oportunidade a outros jovens assim como eu que querem jogar o poker desde cedo poderem jogar de fato, porque ele tem que ser respeitado como ele é, que é um esporte da mente. Eu acredito que tem uma crendice no Brasil de não poder, porque fora o poker é realizado em cassinos, mas aqui não é. Então eu não vejo motivo para não poder jogar um menor de idade. Seria como, por exemplo, um menor jogar xadrez, né? Exatamente. Ele é comparado com xadrez, dama, gamão, entre outros jogos da mente, né? Então, por que um menor de idade não poderia jogar poker, sendo que nos outros ele pode? Acho que a carta é só um meio, né? Exatamente. Que, na verdade, acho que a gente ouviu muitas vezes aqui que poker é um jogo de pessoas, né? Então, o poker é um jogo de guerra misturado, fingido, vestido de um jogo de cartas, mas na verdade é uma guerra. Você tá lendo o seu adversário o tempo todo, você tá entrando na mente dele o tempo todo, e na verdade ele é uma guerra, só que representado com cartas. Se você for ver estratégias de guerra ou até mesmo no xadrez, elas são muito semelhantes. Então o poker nada mais é que uma guerra vestido de um jogo de cartas. Olhando agora, de onde você está, o que você diria pro Anthony de 17 anos? Só vai.
Se joga. Não, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu larguei faculdade e tudo para poder viver do jogo. E não me arrependo de nada. Eu sabia o que eu queria para minha vida, eu queria de fato seguir esse caminho, eu acabei conseguindo ter uma lucratividade muito cedo. E eu sou muito grato por tudo que vem acontecendo, por tudo que já aconteceu, por que ainda vai acontecer, né? Porque eu não tô morto ainda e eu vou continuar jogando. E esse Então, jovem, né? exatamente. Então eu sou muito grato por tudo e vou continuar no caminho. O arrepio nesse episódio veio logo no começo, né? Porque quando ele fala ali sobre a definição de poker, é que eu tô falando que, assim, todo episódio me causa arrepio. Uhum. É sério. E o seu veio logo no começo, assim, já veio pá, pum, arrepiou. Incrível. Ainda sobre essa questão que você falou sobre essa popularização do poker, né, e ele ser permitido até para menores de idade, a gente descobriu, um passarinho nos contou que um dos seus sonhos, na verdade, é popularizar o poker, né, e tirar esse estigma que ele carrega, né. O que você tem a dizer sobre isso? É exatamente esse o meu ponto, né? Se todos os outros esportes que são pautados igual o poker podem em menor de idade, por que o poker não pode? E eu passei por isso na minha infância. Eu não quero que as próximas gerações passem por isso. Eu acredito que isso é um divisor de águas para a gente poder mostrar o que o poker é de verdade. Porque não adianta a gente querer pautar que ele é um esporte da mente quando um menor de idade não pode jogar. Quando um pai não pode sentir orgulho do filho jogando poker desde cedo. É um esporte do qual demanda muito dinheiro, da qual você precisa ter uma responsabilidade financeira desde cedo, mas é um esporte da mente. Então não tem por que um menor de idade não poder jogar desde que ele seja acompanhado pelos pais de perto. Porque é um esporte, assim como e-sports, que hoje está incrivelmente popularizado, que eles ganham milhões de salário, porque o poker seria diferente. Exato. E você vê casos de jogadores de futebol que entram em times profissionais aos 16 anos. Por que seria diferente, né? Esse é o meu ponto. E é isso que eu quero bater nessa tecla para as novas gerações poderem sim jogar e para o poker ser mais bem visto, né? Porque enquanto a gente não ter essa cutucada de, nossa, o menor de idade está jogando, nossa, então será que não é um jogo de azar? Por que o menor de idade pode jogar? Ah, então talvez não seja igual aos jogos de cassino que eu estou acostumado a jogar. E aí a gente vai começar a plantar essa sementinha para as novas gerações poderem jogar sem essa crendice que o brasileiro ainda tem, né? Uhum. Você não teve que ultrapassar essa barreira dentro da sua família, mas como foi, assim, para as pessoas ao redor, seus amigos? Eu tive. Eu tive. Apesar de parecer que eu não tive, por ter tido o apoio deles desde muito cedo, de fato o apoio só vem quando você demonstra resultado. Eu sou muito grato por ter tido resultado muito cedo, mas tem inúmeros jovens que não têm. E o poker é assim, ele tem a grande variância, do qual você muitas vezes não consegue passar por ela tão cedo, e nem sempre a sua família vai te apoiar. E querendo ou não, a vida de um atleta, não só de poker, é muito difícil. Porque é um lugar onde todos querem chegar no topo, só que minoria muito pequena consegue. E o poker não é diferente. Então eu me sinto também muito grato por ter conseguido passar por esse divisor de águas. Com certas pessoas da minha família demorou um pouco mais, mas consegui passar por isso. Eu não quero que as novas gerações tenham que ter esse obstáculo para precisar fazer o que elas querem fazer da vida delas. O poker, querendo ou não, diferente dos outros, ele é um esporte que é muito abrangente. Todo mundo consegue jogar. Só que para você chegar nos topos, você precisa se dedicar mais do que o normal. E quando você não tem o apoio familiar das pessoas que estão ao seu redor, é muito mais difícil. E é isso que eu quero tirar do povo brasileiro, quiçá do mundo, essa barreira, mais um obstáculo que você vai ter que enfrentar, que é a sua própria família, que são as pessoas que deveriam estar te apoiando nessa situação. E agora é a hora daquela pausinha aqui no nosso episódio para agradecer a Liga Particular, que também é apoiadora do LaLobaCast. A Liga Particular é a melhor liga do mercado. E se você tem um clube, não perca a oportunidade de fazer um test drive na liga por 2 semanas com isenção de taxa para que você possa conhecer e se apaixonar. Um ambiente totalmente propício e seguro para jogadores recreativos que oferece o melhor PLO5 e PLO6 do mercado. Acesse o QR Code na tela e entre em contato. Você falou que você chegou a cursar a faculdade. O que você cursou? Eu cheguei a passar, isso eu deixei em segredo durante muito tempo. Eu fiz vestibular online. Vestibular não, eu estudei para o vestibular online, eu vi um cursinho lá. E aí eu prestei para rádio, TV e internet. Eu cheguei a passar na FAAP, na Anhembi Morumbi. E logo depois eu ganhei o Campeonato Paulista. E eu falei, tá, não ligo mais para nada, vou seguir do poker. Foi assim, a escolha foi simples. Eu nunca quis de fato ser profissional, mas eu queria jogar poker e se eu ganhasse dinheiro com isso e não precisasse fazer mais nada na minha vida, seria ótimo. Eu sempre quis jogar em alto nível. Ser o termo profissional, viver do jogo, não era o meu objetivo. Eu queria sempre jogar em alto nível e buscar o primeiro lugar. Só que aí vem todo o obstáculo que a família tem. A família pressionando, que tinha que fazer uma faculdade, blá blá blá, aquele papo de sempre.
E aí, quando eu finalmente consegui ter um primeiro big hit, assim, que foram 6 dígitos, eu falei, ó, gente, deixa eu seguir no meu caminho e se der errado, pelo menos eu fiz a minha parte, eu tentei, mas eu vou dar o meu melhor pra dar certo. E graças a Deus deu tudo certo. Que idade você tinha quando você teve seu primeiro big hit? Tinha 19 anos, eu tinha acabado de ser permitido voltar a jogar o circuito. E aos 19 anos eu ganhei o meu primeiro grande torneio, que foi o Campeonato Paulista de Pôquer, só que esse ano foi um pouco atípico, porque eu tive outros 2 big hits de 6 dígitos. Algo que eu, assim, meu maior prêmio tinha sido 15 mil reais. De repente eu tive no mesmo ano 3 prêmios de 6 dígitos. É algo meio incomum, principalmente para um jovem de 19 anos, mas é isso que o poker pode proporcionar pra gente, né? Como isso influenciou, assim, pra você emocionalmente, psicologicamente, sendo tão jovem? Foi terrível. Foi terrível por quê? Porque um rapaz de 19 anos que não tem um preparo, principalmente financeiro, para você ganhar tanto dinheiro de uma vez, ele não vai saber administrar. Então, o porquê que é tão importante você ter uma educação financeira tão desde cedo assim? E não só se você viver de poker, mas qualquer outra coisa, qualquer área na sua vida. Porque senão você pode ter muito sucesso de repente e você não saber administrar isso. E foi o meu caso. Eu não soube administrar, agi como um menino de 19 anos, que agiria ganhando tanto dinheiro de uma vez, e a vida pôde me ensinar ao longo do tempo como lidar com essas situações, e ao longo do tempo foram vindo mais e mais premiações, o que eu, de novo, sou muito grato, mas com uma bagagem um pouco mais experiente nesse quesito de educação financeira e tudo mais, e por isso que é tão importante a gente ter também, principalmente no meio do poker, alguma fonte de educação financeira para isso. Porque ninguém ensina a gente a lidar com dinheiro. Infelizmente, nas escolas do Brasil, eles não ensinam a gente a lidar com dinheiro. E isso é muito importante, não só para quem vive do poker, mas no poker muito mais do que qualquer outra profissão. Então é importante a gente ter essa responsabilidade com esse lado financeiro também. Até porque no poker a gente sabe que é longo prazo, né? Então as coisas dificilmente acontecem do dia para a noite. Os jogadores estão expostos a passar por longos períodos de variância, onde eles passam também por dificuldades mentais, psicológicas, e inclusive questionam seu jogo e as coisas dão uma desandada, né? Você teve já alguma down na sua vida que te colocou nesse spot assim? Eu acredito que todo jogador de poker ele tem momentos que você fica nessa situação, mas você tem que ter muito bem consolidado o que você está fazendo da sua vida, qual que é o seu objetivo, qual que é o caminho que você tem que traçar até lá e quais os obstáculos que vão acontecer. Você vai ficar se perguntando se você é bom o suficiente para estar fazendo isso, você vai ficar se perguntando se você precisa melhorar em tal aspecto, você vai ficar se perguntando se está fazendo a melhor jogada, mas tudo isso é barrado pelo estudo. Quando você se dedica e estuda em diversas áreas no meio do poker, essa confiança vai aumentando cada vez mais e, consequentemente, você vai pensar menos nesse lado negativo que a mente auto-sabota, né? E falando sobre estudo, como que é a sua relação com o estudo? É constante? É uma rotina? Como que funciona para você? Eu sou muito chato com isso, eu sempre gosto de melhorar e buscar mais conhecimento. Então eu sempre me cobrei muito de buscar fontes de estudo. Então eu vejo uma live de poker aqui, eu vejo um conteúdo de poker lá, tem inúmeras escolas de poker hoje em dia, o que tornou muito mais fácil. Quando eu comecei a jogar não era tão simples assim, eu tive que contratar inúmeros coaches particulares, que demandou um investimento muito maior do que para quem começa agora, pode entrar num time, pode ter aula semanalmente. Hoje em dia é muito mais tranquilo de você ingressar no poker do que era quando eu comecei, que não tinha nenhum disso. Os times estavam começando a surgir, então foi algo bem diferente. Hoje em dia você tem um conteúdo muito mais simples. Por exemplo, a gente tem softwares que você consegue estudar qual é a jogada mais EV no longo prazo. Então, para o Texas Hold'em se tornou algo muito mais matemático e qual a melhor jogada no longo prazo vai ser, e o estudo facilitou. Mas aí eu fui buscar além, eu fui buscar me desafiar cada vez mais, e agora eu estou me dedicando muito aos Mixed Games, que o poker tem diversas modalidades de jogos e eu quero desbravar elas, eu quero cada vez ir me desafiando, e estudar esses Mixed Games é mais um novo desafio. Você pode contar ali para nossa câmera um pouco sobre essa questão das modalidades, para explicar quem está em casa e não entende poker. Calma aí. Para explicar para quem está em casa, não entende poker, o que são os Mixed Games, o que é Omaha, o que é Hold'em, etc. Pode ajudar a gente nessa? Perfeito. Os Mixed Games são outras modalidades de poker. Diferente do que muita gente pensa, não existe só o No Limit Texas Hold'em, mas também outras modalidades, incluindo o Limit
Texas Hold'em, por exemplo, que é jogada exatamente da mesma forma, só que os limites de aposta são diferentes, entre outros jogos que mudam completamente. Existe o Deuce to Seven, onde você tem que formar o menor jogo possível, que é totalmente diferente do Hold'em, e não bate as cartas no flop. Existe Five Cards Draw, que é exatamente as mesmas regras do Texas Hold'em, só que você troca cartas na mão e não tem o flop de cartas comunitárias, entre outros jogos que vão além da sua compreensão, que você acha que é um bicho de 7 cabeças, mas quando você pega pra jogar, você não quer mais parar. E qual é o seu favorito? Deuce to Seven. O jogo de formar o menor jogo possível. Gente, eu tô aqui assim, ó, chocada. Porque eu fui profissional de pôquer, eu tô no mercado de pôquer há 7 anos, eu fui casada com um jogador por 10 anos e eu nunca ouvi falar de um monte desse aí. Realmente. Aliás, Antônio, eu vou ter que fazer uma observação, que assim, você traz as coisas, né? A forma que você fala e a forma como você se coloca é algo que realmente a gente percebe muito propósito, né? Então, assim, Jéssica, eu prevejo uma revolução no poker, né? Porque a gente tá falando em popularizar, a gente tá falando em trazer, não só popularizar, mas conscientizar as pessoas, né, a respeito disso. Então, eu espero que você tenha um plano, porque eu vou amar ver isso acontecer. Porque realmente você traz realmente muito propósito, paixão, né, para as questões e tá bonito de ver, viu? Obrigado. Qual que é o seu plano? Ai, momento fofoquinha, né? Já entrou na fofoquinha, então vamos lá. Qual que é o seu plano a longo prazo? Você tem isso esquematizado? Meu plano pra mim, meu plano em relação ao poker, em relação ao que exatamente? Em relação ao poker, eu quero popularizar cada vez mais e desmistificar qualquer pensamento que as pessoas ainda tenham sobre ser um jogo de azar. Em relação a mim, eu quero poder jogar o poker mais alto nível até o fim da minha vida. Kaique, de novo, a câmera aqui pra mim, ó, pra poder fazer a mesma cena de sempre. Você tem já uma equipe para isso? Laloba Content está disponível para, né, com alguns anos de experiência no mercado de poker, pode ajudar a tornar essa realidade. Essa bate-cor. Aquele jabazinho básico, pô, não podia deixar, né? Olha o cara falando, meu. Sim, mas é assim, a gente prevê ele como uma grande influência do poker futuro, né? Inclusive, conta um pouco mais sobre a sua participação no Big Player Brasil. Foi uma participação especial, né? Fiquei uma semaninha lá, mas foi incrível poder participar, estar convivendo com outras pessoas do meio, estar vivendo algo que é completamente diferente do, digamos, poker, porque apesar de ter tido muito poker, teve diversas outras atrações no meio do reality que foram meio que surpresa, assim, mas foi muito interessante viver tudo isso. Você vai comer qualquer garfada, assim, tem uma câmera olhando pra você do nada, você não tá esperando, e é algo totalmente novo, né? Eu nunca passei por algo do tipo, então foi uma experiência muito bacana. Eu acredito que o reality tem muito a agregar também pro crescimento do poker, e espero que dê tudo certo. Para quem não sabe, o Big Player Brasil é o primeiro reality show de poker do Brasil ou do mundo? Não sei, do mundo, talvez. Da América Latina, acredito eu. Certamente da América Latina, e vocês podem encontrar mais no @BigPlayerBrasil no Instagram, tá bom? O Anthony esteve lá, participou, viveu a experiência também, que é um jovem senhor com muitas vivências e experiências. Um jovem senhor. Que idade você tem, Anthony? Tenho 25. Um jovem senhor. Não pode discordar de mim. Live ou online? Live. Por quê? Eu acredito que a essência do poker é aquele face-to-face, que é exatamente aquele jogo de guerra onde você encara seus oponentes. Eu acredito que o online é um jogo totalmente de matemática, qual jogada mais lucrativa e longo prazo extremamente rápido. Por que eu digo longo prazo extremamente rápido? O que um jogador profissional joga de torneios online, eu não faço em um ano. Por mais que eu jogue 3 torneios num dia, eu não consigo atingir em um ano o que um jogador de poker online atinge em um mês de jogo. Então, o poker online é extremamente lucrativo quando você entende que você fazendo a jogada mais EV, no longo prazo você vai atingir a lucratividade, e no online você atinge essa lucratividade. No poker ao vivo, você não consegue atingir essa lucratividade tão bem quanto no online. E você tem um fator predominante que é o Tournament Life, que é a sua vida no torneio, da qual é como se você estivesse jogando um Super Mario e suas vidas estivessem acabando. Suas fichas são exatamente essas, você não quer que sua vida acabe. E no torneio ao vivo é basicamente isso. Então, você tem algumas diferenças entre o poker ao vivo e o online, e que você precisa se adaptar, e os grandes e maiores jogadores do mundo, eles fazem essa adaptação. No online você tem um jogo muito mais agressivo, do qual você busca o volume de jogo e fazendo as melhores jogadas, e você vai ter o seu EV conquistado de uma maneira, teoricamente, um pouco mais rápido, por você conseguir jogar muito mais mãos. No ao vivo você tem que prezar por outros pontos que são do poker ao vivo, para você conseguir ter essa lucratividade de maneira até um pouco mais
fácil, digamos assim, porque tem muito mais recreativo também no poker ao vivo. Mas eu tenho esse tesão de jogar olhando no olho das pessoas, podendo ler as pessoas, podendo ver as posturas que ela joga na mesa e ter essas nuances do poker ao vivo. Pra mim é isso que me dá tesão. Incrível, é um caminho contrário. Geralmente as pessoas mais jovens jogam mais online e os mais velhos jogam. Eu comecei jogando bastante online, só que aquela velha história, eu não podia, então eu não conseguia ingressar tão bem no poker online, até porque eu tive uma época que fui banido por causa disso. Não sei nem se eu poderia estar falando, mas eu tô soltando Então, tudo. assim, como assim você foi banido? Eu fui banido por jogar menor de idade. Eles pegaram que eu era menor de idade e eu fui impedido de jogar. E aí que começou de fato eu ingressar pro poker ao vivo. Porque o poker ao vivo eu consegui conversar com as pessoas da minha cidade que eram donas do clube e elas me permitiram jogar nos clubes mesmo sendo menor de idade. E aí eu já tinha essa paixão pelo poker ao vivo, eu jogo cacheta desde os meus 3 anos de idade com minha família. Como assim? Peraí, 3 anos, como é que sabia ler os números da cara? Eles me seguravam no colo, minha mãe deixava eu com minha avó ficava jogando baralho e eu desde bebezinho ficava entendendo o que era aquilo. Com 3 Essa anos eu avó. consegui jogar. A sua avó é a grande influência. Ah, ela me influenciou bastante nesse mundo do jogo. Viu? E a história aí de um busão pra LAPT, como é que foi isso? Ah, eu achei muito melhor ir deitado num busão por 7 horas do que ficar naquela processo de passa no raio-x, tira, bota casaco, tira casaco. Mas você levou sua avó junto? Levei, a véia tem que estar junto, é o amuleto. E ela aceitou aí, 7 horas de busão. Ah, ela vai jogar, né? Ela quase não gosta de um jogo, ela vai. Meu, mas ele me convenceu, cara. 7 horas de busão, você vai à noite, você dorme. Exato. Deitado, Leito confortável, cama ali, tranquilo. com cobertinha. Cobertinha, travesseiro, na paz, nem vê. Agora, avião você vai ter que chegar 1 milhão de horas antes. Aí você tem que passar no raio-x. Aí antes você tem que mandar a mala embora, porque você não pode levar a mala. Aí depois vem o raio-x. Aí você tem que achar seu portão. Aí, como o nosso querido Congonhas, o portão muda. Aí você tem que ir pro outro lado do aeroporto. Toda vez o portão muda. Toda vez. Então assim, ao invés de passar por tudo isso, eu chego lá no Tietê, entro no busão, deito na minha caminha, na hora que eu vejo eu tô no Rio. Você e vovó do lado. Eu e vovó do lado. Qual que é a aviação que faz isso aí? Ah, tem algumas, né? Vamos buscar patrocínio, porque, pô, vamos pôr o povo do poker pra ir de busão, é muito mais EV. Exato, é muito mais Me EV. convenceu. Chega lá descansado, né? O problema foi na volta do LAPT, né? Que eu tava com um cheque gigantesco escrito 600 mil reais indo andar de busão e minha avó... Meu Deus, eu preciso esconder isso. Meu Deus, onde que tampa o número? Pegou a paranoia, né? Mas E como que ela ordem. tampou? Ela não tampou, a gente só correu. Como assim, só correu? A gente andou correndo. Até o Pra ninguém ônibus ver, deu né? tudo certo. E a sua avó corpo. jogou no LPT? Ah, jogou. Ela não aguenta. Ela vai, torce, mas ela tem E ela que jogar ganhou? também. Não. Eu tive a oportunidade já de, Se inclusive, divertiu. me encontrar com a avó dele em um live. É bonito demais de ver. Anthony, você trouxe um ponto bem relevante, que é a questão desse volume, né? Então, live você joga muito menos e online você joga muito mais. E com isso, a chance de você se dar bem no live é muito menor. Uhum. E você, como joga muito live, provavelmente passa por muita frustração. Aliás, passa por muitas perdas. Essas perdas te geram frustração? Como você lida com isso? Eu fico mais paranoico de querer estudar mais, né? Eu não aceito ficar perdendo. E o poker você tem que aprender a perder, né? Então, eu busco formas de como eu posso perder menos. Então, eu fui para outros lados. Eu estudei muito ser humano, estudei leitura corporal, microexpressão, entre outros fatores que podem contribuir com o meu edge no poker ao vivo. Então, ao invés de ficar só focado no jogo de poker, eu fui estudar pessoas. Então, as pessoas é muito interessante quando você pega para estudar, porque elas têm um comportamento muito padrão. Eu jogo com pessoas do Brasil e pessoas da Europa, elas fazem a mesma coisa, estão em mundos distintos completamente, outro jogo, mas é a mesma coisa que fazem em determinada situação. Então é muito interessante quando você pega para estudar as pessoas em si, não foca simplesmente no EV do jogo. E é isso que me dá o tesão, igual eu tava falando do porquê que o ao vivo me atrai tão mais do que o online. É aquele poker old school, né? Aquele poker raiz, esse olho no olho, e também tem esse lado das pessoas, né? E não é só puramente matemática. E na sua vida pessoal, você consegue desconectar todo esse seu aprendizado ou você aplica em todas as suas relações? É natural, acabou virando natural e isso me atrapalha muito nas minhas relações, porque eu pego mentira muito fácil. Então... Pô, não atrapalha. Você se livra, né? Você se liberta. Mas como que você pode provar que é uma mentira? A pessoa vai falar, não é. E eu vou falar, é. Como que você prova que é? Por percepção. É o que a gente chama de intuição. É o que as mulheres nascem e eu passei anos estudando, exatamente isso. Entendi. E fala pra gente, então, né, algum ponto, né, você mencionou os pontos em comum aí em torno do mundo inteiro, menciona pra gente algum ponto aí que você percebe esse segredo, né? Revela pra gente.
tem posturas muito semelhantes. Por exemplo, o jeito que você se porta na mesa, sua postura de fato estrutural. Tem pessoas que jogam assim, você cabisbaixa, etc. De repente elas estufa o peito, fica com a coluna ereta. Pô, é muito óbvio o que ela tem nessa situação, né? Eu não sei exatamente a mão, mas com certeza uma mão boa, é evidente. O tempo de reação também é algo muito importante. Quando você tá jogando lá 10 telas online, você vai ter um tempo de reação dependendo da quantidade de telas que você tá jogando. No poker ao vivo, você tá jogando uma mão. As pessoas, principalmente que jogam muito online, elas ficam muito entediadas, porque elas estão acostumadas a jogar em inúmeras mãos e pensar o tempo todo. No poker ao vivo, você precisa ter uma paciência que é muito maior. E muitas vezes essas pessoas não têm. E elas acabam abrindo brecha para você explorar esse tipo de situação. Ou, por exemplo, situações que a pessoa toma uma ação muito rápida, quando normalmente ela tomaria uma ação um pouco mais demorada, quando ela tem um grande valor, digamos assim. Ela vai pensar em voltar, ou ela vai pensar em somente pagar para armar uma trap, ou qualquer coisa do tipo. Então, quando ela toma uma ação um pouco mais rápida, você já consegue enxugar completamente o conjunto de mãos, chamado range, que ela poderia ter naquela situação. Eu amo que ele já incorporou a tecla SAP, gente. Isso é maravilhoso. É uma pessoa ligeira, né? Uma pessoa que estuda, que se aprimora. É muito café. É muito, uma xicrinha de café. Anthony, eu vou entrar agora no momento que pra mim é o momento mais importante desse podcast, que foi o que motivou, na verdade, ele a acontecer. Que assim, eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, por histórias, por trajetórias. Já tive momentos muito difíceis na minha vida, então eu gosto muito de saber da vida das pessoas. E a La Loba, né, que nomeia esse podcast também é a nossa agência, ela é um arquétipo que vive na floresta escura, num livro, Mulheres Correm com Lobos, e ela traz esqueletos e ossos de volta à vida, né? Então o trabalho dela na floresta escura é recolher esses esqueletos, esses ossos, trazendo de volta à vida. Então eu queria saber de você, algum momento da sua vida em que você teve uma grande dificuldade, ou foi um turning point, um momento de virada, alguma grande... e aí entra no nível pessoal também, tá? Você teve realmente que se reestruturar e se levantar novamente. Eu tive um problema na pandemia off-poker, que eu comecei a investir muito em criptomoeda e jogos de NFT, e eu acabei quebrando por causa disso. E eu não poderia voltar a jogar os torneios que eu estava habituado a jogar, porque eu não tinha mais o bankroll necessário para isso, porque a imprudência me levou a investir todo o meu dinheiro nesses jogos de NFT. E, mais uma vez, o aprendizado, igual você tem no início, que a vida te ensina da melhor maneira, né? Então, eu voltei a jogar online, joguei torneios bem baratinhos para pagar minhas contas e tudo mais. E um desses torneios eu acabei satelitando o LAPT do Rio de Janeiro. SAP? Satélite? Satélite é um torneio que você pode jogar e caso você ganha vaga para torneios maiores. Nesse caso, eu joguei um torneio no PokerStars, que ao ficar entre os finalistas, eu consegui ganhar a vaga pro Campeonato Latino-Americano de Poker, que foi no Rio de Janeiro. E já dando um spoiler máximo, eu acabei ganhando esse campeonato, que eu não teria ido provavelmente se eu não tivesse ganho esse satélite, porque eu não tinha mais o bankroll. O bankroll é o seu caixa necessário para você poder jogar os torneios de poker. Eu não tinha mais o bankroll necessário para jogar esse torneio. Então, eu ter ganho esse satélite acabou me abrindo a porta para acabar me tornando campeão desse torneio. E aí levantou o bankroll de novo. E aí voltamos ativa. A gente sabe que quando fala em dinheiro, segurança e confiança são essenciais. E disso a Smart Fichas entende muito bem. Há muitos anos no mercado, realizando transações ágeis e seguras, a Smart Ficha é com certeza a sua melhor opção para comprar e vender fichas. Aqui no QR Code na tela você consegue falar diretamente com a central deles e em instantes ter o seu saldo. Um jeito inteligente, rápido e seguro de obter suas fichas. Aproveitando o momento tecla SAP, explica pra galera o que é um Triple Crown. Triple Crown é denominado quando você ganha torneios de relevância, assim, digamos assim. Eu não sou a melhor pessoa para explicar. Na mesma semana. Por exemplo, no Poker Online, você ganha um torneio em 3 sites diferentes na mesma semana, é determinado um Triple Crown. Algumas mídias de poker chamaram com carinho os meus títulos de Latin Triple Crown, por eu ter ganho o campeonato latino-americano, o brasileiro e o paulista, ambos os main events. Então eu ganhei torneios de main events, torneios de âmbito estadual, nacional e continental. Então eles chamaram carinhosamente de Latin Triple Crown. Vocês contaram mais uma vez que ele tem 25 anos? Meu Deus do céu, a régua sobe, né? Senhor amado, 25 anos. Sim, tá ficando difícil pra concorrência. Anthony, nesses 25 anos de idade que você tem, o que você considera que hoje foi a sua maior lição?
Eu acredito que o poker é a maior escola da vida, então eu não consigo identificar uma maior lição, porque ao longo desses anos que eu tô na carreira de jogador profissional de poker, eu tive inúmeras. Mas a principal, se eu posso identificar alguma, é respeitar o dinheiro que você ganha, principalmente. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Eu não respeitei quando eu tive meus primeiros hits, eu não respeitei na pandemia, que eu quis fazer dinheiro muito rápido com algo que eu não entendia. E hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente, apesar de muito novo ainda vou ter muito mais o que aprender sobre isso, mas eu já tomei muito né, para aprender o suficiente a respeitar de fato o dinheiro que você ganha, a poder investir em outras coisas, ter diversas fontes de renda. E isso não é só no poker, mas em qualquer outra área. Se você tiver uma única fonte de renda, você está fadado a não ter tanto sucesso igual você teria investindo em várias áreas. Então isso me trouxe um conhecimento e uma responsabilidade com o meu próprio dinheiro que eu não tinha antes, e eu considero isso minha maior lição. Você está planejando fazer essa diversificação? Você já faz essa diversificação de renda? Já faço, mas eu pretendo ir além. Igual Ô, no Jéssica, poker, eu busco o topo em tudo. Eu não posso perder spot. Spot é a situação. Ontem a gente gravou com o Dan Almeida. E a gente gravou com o Fio também. Não. E aí o Fio falou justamente sobre isso, que ele quebrou uma empresa porque ele tinha um cliente muito grande e estavam todos os ovos na mesma cesta. E aí o Dan trouxe uma situação que analogicamente dava no mesmo lugar. E a Jéssica falou, então, isso é porque a gente não pode ter todos os ovos na mesma galinha. Então seria os ovos da galinha, né? Que não pode Maravilhoso, exatamente. Não pode estar todos os ovos na mesma galinha. Festival Não tem como. Meu, isso vai ter que virar uma charge. Vai virar um meme. Vai virar o meme, os ovos na galinha. Anthony, a gente tem uma equipe de pesquisa muito boa, tá? Que levantou aí várias questões. Mas, eu não falaria porque realmente ela não explicou muito, mas ela colocou um tópico chamado Pagodão da Ofensa. O que seria esse Pagodão da Ofensa? O Pagodão da Ofensa era um quadro que o Pagode da Ofensa tinha no YouTube, onde eles iam em lugares públicos e ficava zoando a galera. Eles faziam um pagode improvisado para zoar a galera. Em uma das etapas de poker que eu fui participar, na volta, eles estavam no aeroporto de Congonhas, e aí eu fui pego nessa pegadinha aí que muita gente me zoa até hoje, brinca, tudo. Mas foi bem divertido. Vamos pôr o link então, eu não vi, Vamos pôr o eu link não do conhecia o Pagodão da Ofensa, meu Deus do céu. Ai. Yasmin, você é uma idosa. Agora me diz, por que a sua mão preferida é o Rainha 6? Ô, Jéssica, peraí, pausa. Ô, Jéssica, dama, Jéssica. Ah, é dama. É porque gente, tecla SAP novamente. Não. Eu moro... Rainha, eu falava quando eu comecei a jogar Gente, poker, não, mas é porque vamos contextualizar. Agora Eu é moro a nos Bíblia Estados Unidos, então é Queen, entendeu? Eu traduzo no spot. Desculpa, mundo. Eu sou gringa. Não, você meteu um Rainha 6 no BSOP Million. Dama 6 Twitter. Não, volta a pergunta inteira. Tá bom, vamos lá. Porque isso Agora- não pode ir nem em making off, tá, Kaique? Mas Rainha eu 6. tenho essa dificuldade porque eu penso no inglês, entendeu? Também que é bom, né? A pessoa já pensa em inglês, acha chique. Agora, Anthony, vamos voltando no começo. Por que a tua mão preferida é Dama 6 Suited? Quando eu comecei a jogar, em meados de... Deixa quieto, porque vou revelar a idade que eu comecei a jogar, é perigoso isso. Eu tava jogando online, mesas simultâneas, e teve uma situação que eu tava no Big Blind. Big Blind é a segunda aposta obrigatória, que completa a aposta principal, é o primeiro bet, digamos assim. E veio um raise e eu acabei fugindo. Teve um outro call e no flop bateu Dama 6. Eu, caramba, essa mão é forte, né? Acho que eu vou jogar a próxima. Aí veio um suited do Big, né? Aí já dá pra dar um callzinho e eu acabei... Vem no flop e o Dama 6 de novo. Eu, caramba, é forte, né? E aí, em questão de 10 minutos, aconteceu a mesma situação de novo, mais 2 vezes. E aí eu comecei, tagarela, né, adolescente, ficou falando, não, Dama 6 é nuts, Dama 6 é nuts, e aí o povo começou a lembrar o tempo todo, as pessoas começaram a me mandar vídeos jogando Dama 6, falando, tô jogando por sua causa, etc. E aí acabou ficando, né? Ficou marcado pra mim o Dama 6 e até hoje o Dama 6 é nuts. E cadê a tatuagem? Dá pra mostrar? Ainda bem que não foi num lugar polêmico, né? Dá pra mostrar. É pra ficar à mostra. Meu, que loucura. E assim, nuts quer dizer que é a mão mais forte, né? E aí eu acho que, Kaique, na edição, a gente pode mesclar o Fel falando que
por mais que o dealer embaralhe muitas vezes, nunca sairá a mesma mão. Probabilidade de sair. E aí ele falando sobre ter certeza na mão em menos de minutos. Então, assim, que situação, Exato. né? Não, pois é. Não era o mesmo naipe, eram os Dama Mas 6 eram diversos, Dama 6, mas eram os incrível. Dama 6 É, e mas ainda é uma loucura, né? É uma aberração da probabilidade. É, não porque o Dama 6 é nuts, né? Verdade. E sobre a questão aí do aniversário que você fez, chamou o Brasil inteiro, o que rolou, hein? Caramba, até isso vocês foram atrás. Né? Ah, B, a nossa pesquisa Então, é de profunda. parabéns, gente. Gente, meio da pandemia, finalzinho, vai, já tava mais tranquilo. Minha família armou uma festa numa chácara lá e tudo mais, e aí uma semaninha antes eu peguei uma pneumonia, e eu não pude comparecer, mas eu tava a festa foi na área da piscina lá, a casa era atrás da área da piscina, eu fiquei na casa vendo. Mas aparentemente foi muito bacana, o povo aproveitou muito, foi uma festa, assim, incrível. Aparentemente, Mas eu fui um telespectador muito do seu fiel. ponto de vista, No meu ponto de sua vista festa foi de aniversário incrível. foi incrível. gente, a pessoa... Meu, isso aí tem também... Mano, é muita charge. A pessoa na sacada, na própria festa de aniversário, as Fazendo pessoas a lá sacada. vivendo a festa e ele na sacada. O bom é que na hora do parabéns deu ênfase, né? Eu já tava mais alto. Exatamente, pelo menos ficou realmente no lugar que deveria. Sensacional. E aí, quais são os planos? Você ainda sonha em ir pra Vegas, morar lá por um tempo? Vegas sempre vai ser meu sonho, independente se eu estiver morando lá ou não. Mas eu amo aquele lugar, toda vez que eu vou, vem aquele mix de sentimentos de eu jogar poker há muito tempo e não ter idade pra jogar lá. Eu fico pensando, imaginando e voltando ao meu tempo de menino, que eu sonhava em ir naquela cidade que eu via nos filmes. E é incrível que, assim, eu fui 5 vezes pra Vegas, eu não conheço Vegas, porque eu vou lá e eu jogo, porque é o que eu amo fazer. Fica no cassino. Exatamente, eu fico jogando poker, eu não gosto de cassino, pra ser sincero, eu fico só jogando poker. E eu não paro um segundo, eu fico poker, até porque às vezes que eu fui foi praticamente só na WSOP. E aí vem aquele sonho de ganhar o bracelete. Eu fico jogando um torneio atrás do outro e eu acabei que não conheço Vegas tão bem ainda. Mas é de fato, quando eu olho da janela do hotel que eu tô, é aquela paisagem de Vegas que eu via nos filmes. Então é muito mágico todas as vezes que eu vou. E tenho sim o plano de morar lá, de volumar mais torneios, principalmente de Mixed Games, que é a cidade com o maior número de Mixed Games fora de temporada, de fato. E eu quero cada vez mais evoluir nesse jogo. Inclusive voltei a jogar online por causa deles, porque não tem volume de jogo, então vamos ter que jogar online. Então voltei a grindar online, só que tô grindando só Mixed Games e futuramente pretendo grindar ao vivo também em Vegas. E então acho que eu posso dizer que da mesma forma que para você é algo de cinema pensar em ver em Vegas, pra gente também é algo de cinema ter te recebido aqui hoje. Que papo, que energia, que incrível. Então a gente quer agradecer a sua presença aqui. Gente, eu que agradeço, obrigado, toda a honra do mundo de estar aqui. E vamos junto fazer o poker cada vez maior, cada vez tirar essa crendice do povo brasileiro e crescer cada vez mais, incentivar as pessoas a jogar, incentivar as pessoas a conhecerem. E não tenho dúvida que todos vão se apaixonar por esse incrível mundo que é o poker. Esse é o nosso maior objetivo. É uma paixão, não tem como. E é uma paixão que dura mais do que o tempo que o povo fala que dura paixão, viu? Fala que acho que é 9 meses, 6 meses, um negócio assim, né? É tudo isso? Ah, sim. Olha, eu vou te falar. Eu não sabia o que era um flop quando eu comecei a trabalhar com a Yasmin lá na agência, na Loba Content. E assim, é uma coisa mágica. Na hora que você entende o que tá acontecendo ali, é uma paixão irreversível. E quando chega no live, no salão, escuta o barulhinho das fichas, é a primeira vez, é inesquecível. Inesquecível. Então, gente, deem-se essa satisfação. Existe o BSOP, o KSOP, tem muitas etapas do ano. LPT. LPT, EPT, WSOP. Então, assim, visitem um evento de poker ao vivo, escutem o barulho das fichas e apaixonem-se. Obrigada, Anthony. Eu que agradeço. E o principal, conheça a história das pessoas que estão ali nas mesas, porque você nunca sabe o que esperar. São histórias mágicas e que são muito motivacionais. E você consegue carregar cada liçãozinha que você deu aqui, cada frase sua foi uma lição e a gente leva pra vida. Obrigado. Esse episódio foi apresentado por Yasmin Kochinski e Jéssica Batista. É uma iniciativa de La Loba Content com coordenação de Yara Kochinski. Produção e pós-produção de Take Content e apoio de Copag, Real Poker, Liga Particular, Pix Poker, Smart Fichas, Midasware e Lobzy.